Bom dia! Hoje nós vamos refletir juntos uma frase de Jesus. Quem nos conta é Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse versículo de Marcos, ele foi também contado por Mateus, no capítulo 20, versículo 28. E é a respeito justamente de uma mãe ambiciosa, como qualquer mãe, a mãe de Tiago e de João, a Salomé, esposa de Zebedeu. E ela pertencia ao grupo de mulheres que servia, todas elas, aquelas mulheres que serviam a Jesus, e o seguiu até a cruz e ao túmulo junto com Maria de Magdala e Maria, sua mãe. Ela fez um pedido a Jesus, o favoritismo. Tão comum hoje em dia? Pois é. Ela pede que os seus dois filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda de Jesus, quando ele já estivesse em seu reino. E então o mestre responde: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o meu cálice que eu estou para beber? O cálice, naquela época, ele simbolizava sofrimento. E eles responderam que sim, os dois, Então ele passa a ensinar-lhes, corrigindo-os amorosamente, como sempre, Inclusive aos outros 10 discípulos que ficaram indignados e contra os dois irmãos, Primeiro, a reação irada deles, Também não foi sábia e refletiu interesses egoístas semelhantes ao da mãe ambiciosa. Jesus chega a ficar até um pouco desapontado com a visão orgulhosa de sua própria importância e com a falta de sensibilidade deles espiritual, a sensibilidade espiritual em compreender a sua verdadeira missão, Muito bem, ele revela que a sua morte deveria vir antes do reino iniciar aqui na terra. E assim também o sofrimento dos discípulos devia vir antes do seu reinado com eles. Mas mesmo que viessem a sofrer por ele, a posição, a classificação e a recompensa no reino eram assuntos reservados a Deus. Está lá em Mateus 20, versículo 23. Beberei o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. O desapontamento está também em ver que eles estavam tentando alcançar a glória, sem a disposição de enfrentar os pré-requisitos, talvez de sofrimentos. Sabe, todos nós queremos transpirar na subida, não queremos transpirar na subida da escala evolutiva, Quer que pegar um elevador do 0 até o 20, do que ter que subir os 20 andares. Isso pode ser num prédio, mas para a elevação espiritual não existe elevador. Nós temos que subir degrau por degrau, Então, após elucidar esse ponto, ele os ensina que a grandeza do seu reino está em servir. Olha que interessante, Este é um ponto de vista oposto ao da sociedade daquela época e infelizmente da nossa também, ainda, a despeito do conceito de hoje de grandeza, nós estamos ainda encaminhando, engatinhando, ainda estamos ainda com a mesma ideia lá atrás na época de Jesus, que ser grande é aquele que tem e não aquele que é. Ou seja, aquele que tem muito dinheiro, que tem fama, que tem poder. Então esses são os grandes aqui na Terra, diferente do que Jesus veio nos ensinar. E isso era muito comum. O grande naquela época era aquele que tinha e não aquele que era. E hoje ainda continuamos assim, Mais uma vez aí, Jesus preocupa-se mais com a atitude do coração dos seus seguidores do que com as suas obras. Porque não importa a quantidade, mas sim a qualidade, a intenção a qual nós nos
colocamos à disposição daquilo que nos é encaminhado a ser feito, né? Jesus diz então que o grande é aquele que te servir, mas o primeiro será aquele que servir a todos. Pois é. O mestre desmistifica a imagem orgulhosa que estavam fazendo, né, dele, dizendo que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir, dando a sua vida em resgate de muitos. Ele nos dá um banho de humildade. Emmanuel nos diz assim: é preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Está no livro Palavras de Vida Eterna, pelas mãos de Chico Xavier. Eu vou repetir essa frase porque ela é importante para a gente refletir. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar como ele e então a servir com ele. É dar a sua vida e dar a sua vida em resgate de muitos, né? A continuação do versículo encerra aí dois grandes ensinamentos. A vida que ele nos deu foi o exemplo vivido no amor ao próximo e o resgate. O que é o resgate? É a liberdade. É a liberdade de todas as formas de escravidão que nos impede de ser feliz. O egoísmo, o melindre, a raiva, o ódio, a vingança, né? A violência, enfim, tantas outras situações que nos escravizam. Então, por isso que ele nos liberta quando ele esteve conosco, pois ele vivenciou as virtudes, ensinando cada um de nós como nós poderíamos ser realmente felizes, né? E ele nos deixou a nossa transformação, onde nós iríamos nos aperfeiçoar com a nossa própria existência. Então, quando ele nos faz o convite para servirmos, ele volta à lei áurea de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas você sabia que vários outros antes da vinda do Cristo nos transmitiu esse princípio? Porém, a diferença é que ele não foi exemplificado. Por isso que a gente não se lembra. Vamos rever? Os gregos, eles diziam: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas: fazei como quereis que vos faça. Os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Muito parecido, né, com o que o mestre veio nos ensinar. E qual é a novidade? É que Jesus a ensinou exemplificando, não com virtudes parciais, nos diz Emmanuel, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. Por isto, o serviço é o preço da caminhada libertadora. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos, né? Isso é importante. Os recursos, eles chegam quando nós estamos dispostos, quando nós estamos com a alma, né? Os olhos, os ouvidos, o coração aberto à receptividade, né? E assim nós conseguimos compreender aquilo que está nos chegando. Essa solução está dentro de nós mesmos, de todos os problemas, mas muitas vezes nós não enxergamos porque nós não estamos sintonizados com o amor, né? Então aceitemos a honra de sermos convidados a servir, executando com humildade a missão, seja ela qual for. O Pai Celestial nos confiou. Façamos com muito amor as tarefas pequeninas e as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Então, amigos, seja qual for a igreja em que você externa a tua reverência, o teu amor a Deus, não esqueça que somente servindo aos nossos irmãos é que de fato
honraremos a bênção dele, do nosso Mestre, do nosso Pai Celestial sobre nós. Então, que a paz de Jesus penetre no nosso coração, hoje e sempre. Abraços fraternos.